Nos diz a palavra de Deus, Josué 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, eu creio que a grande maioria, talvez a totalidade dos irmãos, conheça esse texto. Quem aqui nunca ouviu falar que um dia as muralhas de Jericó caíram pelo poder da fé e da obediência do povo de Deus? É um texto muito conhecido, amados. Eu queria dizer para você nesta noite, as promessas que Deus tinha para esse povo continuam valendo para a sua vida. São as mesmas promessas. Promessas de vitória, de bênçãos, promessas de conquista. Nós tivemos ministrando nos últimos cultos sobre situações que tentam nos impedir de alcançar vitória. Falamos, amados, sobre a dificuldade que muitas vezes temos em crer, confiar e perseverar nas promessas. Falamos sobre a vida de José, cuja vida Deus usou poderosamente para cumprir o seu grandioso plano. Deus tinha um plano inabalável, imutável e invencível, e Ele usou a vida desse jovem chamado José, fazendo-o crescer e se preparar para cumprir o grandioso plano de Deus para abençoar o seu próprio povo. Falamos em relação a José, que no Egito, Deus deu a ele 2 filhos, um chamado Manassés e outro chamado Efraim. Quando falamos de Manassés, Manassés significa Deus me fez esquecer de todas as provas, todas as tribulações, e Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, podemos concluir, podemos compreender que antes de vivermos o tempo de Efraim, precisamos viver o tempo de Manassés. Precisamos viver um tempo em que Deus vai trabalhando os nossos corações para que sejamos geradores de perdão, geradores de compreensão, geradores de restauração de relacionamentos, para que nós possamos
compreender que as coisas que para trás ficaram, não precisam ser em todo o tempo tiradas da cova ou da profundeza onde foram lançadas. Nós começamos a compreender que o que Deus tem para nós é esse tempo novo, tempo de bênçãos, de vitória, um tempo de Efraim. E não importam quais sejam as circunstâncias que nós estejamos vivendo, pelas quais estejamos passando, ou pelas quais tenhamos passado, não importam quais sejam, ainda que possa haver aflição, a palavra de Deus diz através de Efraim: Deus te fará prosperar na terra da tua aflição. Quantos creem nessa porção? Fala glória a Deus. As promessas de Deus não caem por terra. Os irmãos louvaram ainda há pouco, e antes de ministrar o louvor, um levita perguntou: pastor, podemos escolher o louvor? Eu falei: pode. Às vezes eu peço um louvor que tem sintonia com a palavra que vai ser ministrada. Hoje eu disse para eles: pode escolher. E eles trouxeram exatamente um louvor que fala do impossível, do inalcançável, mas que se torna possível e alcançável pela manifestação do poder de Deus. Falaram das promessas que são infalíveis. E eu queria que você pudesse crer nesta noite: você é da semente de Efraim. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, para quem está do seu lado, à sua frente ou atrás, você diga assim: você é da semente de Efraim. Sabe o que significa isso? Deus preparou para você um tempo de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Amados, se nós crermos e praticarmos a palavra, eu vou fazer uma afirmação aqui, eu queria que você pudesse compreender. Se nós crermos, praticarmos, perseverarmos, não haverá derrotado no meio do povo de Deus. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Não haverá derrotado no meio do povo de Deus. O próprio Josué, queria que você acompanhasse comigo lá no livro de Números, capítulo 13. Você vai entender por que foi Josué escolhido pelo Senhor para conduzir esse povo a essa tão grandiosa bênção. Quando Deus dá ordem a Moisés para que ele envie 12 príncipes, 12 espias à terra prometida, o capítulo 13 do livro de Números começa a relacionar esses príncipes. No versículo 6, diz assim: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Leia comigo agora. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Agora leia comigo o versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Bem alto. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, versículo 8. Da tribo de Efraim, Josué, filho de Num. Josué também era da semente de Efraim. Sabe o que significa isso para mim e para você? Que nós fazemos parte de uma geração de vencedores. Nós fazemos parte de uma geração de conquistadores. Não haverá impedimento, não haverá obstáculo, não haverá muralha que possa permanecer à nossa frente, se caminharmos, crendo nas promessas, perseverando nas promessas, na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ser da semente de Efraim, nesse aspecto bendito. E nós vemos aqui, amados, que essas duas sementes que herdaram toda a promessa foram a semente de Efraim, através de Josué, e a semente de Judá, através de Calebe. Não por acaso, nós temos, amados, nessas duas grandes tribos de Israel, dois príncipes, dois valentes, dois conquistadores, com os quais nós podemos aprender, e aprendendo deles, podemos nos preparar para alcançar aquilo que os olhos naturais e a compreensão natural não podem alcançar. Deus, quando promete, Ele age na dimensão do sobrenatural. Aquilo que ao homem é impossível,
aquilo que a força do nosso braço é inconquistável, pelo poder de Deus, torna-se possível e conquistável. Nós, fazendo parte dessa semente bendita e olhando para Josué. Josué significa, amados, o nome Josué significa Jeová é salvação. E é um equivalente em hebraico, é tipo assim, Yoshua, né, que é muito parecido com o quê? Com Jesus. Então, Josué, ele é o equivalente hebraico, né, do nome grego Jesus. Então, Josué, ele é uma figura de Cristo, que conduz o povo para a possessão da terra, para conquistar as promessas, assim como o Senhor Jesus nos conduz à posse da vida eterna, para conquistar a promessa de salvação. Há uma relação muito forte, muito próxima, inclusive do nome, entre Jesus e Josué. Amados, não por acaso, a palavra de Deus nos ensina que esse servo do Deus Altíssimo, da semente de Efraim, conseguiu alcançar essa grandiosa conquista, essa grandiosa vitória, que é possível a mim e a você. Existem algumas circunstâncias que nós precisamos aprender para que possamos alcançar essa vitória. Primeira delas, não faça parte da geração de derrotados. Na igreja, amados, sempre haverão dois tipos de povos. Quando o Senhor Jesus fala sobre a edificação da casa espiritual, Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e a pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, o imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Eu tenho insistido nesse aspecto tão particular da igreja, que na mesma igreja, debaixo da mesma direção, plantados na mesma terra, existem árvores que prosperam e árvores que não prosperam. Prosperam as árvores que estão junto aos ribeiros de águas. Prosperam as árvores que bebem desta fonte bendita, deste manancial inesgotável chamada Palavra de Deus. Prosperam as árvores, frutificam as árvores que produzem fruto na estação própria, árvores que tudo quanto fizerem, prosperará. Árvores que ouvem e praticam, não prosperam. Árvores que se vão distanciando da proximidade, da margem dos ribeiros de águas. Existem árvores, muitas vezes árvores que andam, que demoram a ser firmadas, arraigadas na terra, e evidentemente não poderão produzir frutos, porque não têm raiz, não criam raiz. Árvores que não são sustentadas, manos, pela seiva bendita, pela água bendita, seiva do Espírito Santo de Deus, água bendita era a palavra, para que possam essas árvores alcançar essas vitórias. E existe no meio do povo de Deus, assim como esses dois tipos de crentes, o que ouve e pratica, o que ouve e não pratica, porque só se ouve a palavra de Deus dentro da igreja, dentro, amados, do lugar que Deus preparou, para que nós possamos ouvir a sua voz, porque Ele passeia por este lugar, fala conosco neste lugar. E quando nos reunimos, ainda que seja em alguma casa, amanhã teremos culto de mulheres, teremos culto no ponto de pregação. Quando nos reunimos, acima de 2 vidas, diz a palavra, o Senhor Jesus falando que quando 2 ou mais se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente. E quando Ele se faz presente, nasceu naquele lugar, onde 2 ou mais se reúnem em nome do Senhor Jesus, nasceu a igreja triunfante, vitoriosa, inabalável, contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Mas existem também, amados, neste mesmo povo, que se chama pelo nome do Senhor, os que fazem parte da geração de vencedores, e os que fazem parte da geração de derrotados. Quando Deus resgatou o seu povo do Egito, todos eles viveram o mesmo milagre, tanto os milagres do Egito, as 10 pragas, a libertação tremenda, a preservação da vida dos primogênitos a partir do estabelecimento da Páscoa do Senhor, e todos eles perseguidos pelo exército de Faraó, atravessaram o Mar Vermelho. Todos
todos os que saíram, não apenas os israelitas, alguns estrangeiros foram com eles, porque queriam também servir ao Deus de Israel. Todos eles atravessaram o Mar Vermelho. Nenhum deles pereceu. No mesmo mar por onde eles atravessaram em seco, tentou o exército de Faraó atravessar e foi sepultado nas águas do Mar Vermelho. Mas é interessante nesse aspecto, queria frisar, a arqueologia tem descoberto rodas de carruagens, eixos de carruagens, que estão ali, amados, foram enterradas nas profundezas do mar, no mesmo local onde o exército de Deus passou e onde o exército de Faraó pereceu. Não sei quantos acompanharam essa reportagem, mostrando, amados, ali rodas de carruagens usadas no templo de Faraó, que foram ali sedimentadas nas profundezas do Mar Vermelho. Quantos aqui acompanharam, viram essa reportagem? Alguma glória a Deus. Mas isso é sinal de Deus, para que nós não apenas ouçamos, mas creiamos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Se você buscar na internet, buscando essa matéria, essa reportagem, certamente você vai encontrar. Amados, é impressionante as evidências, né, que a arqueologia traz sobre essa travessia. Mas o mais impressionante, quero dizer para você, nem todos os que atravessaram o Mar Vermelho atravessaram o Jordão. Todos atravessaram o Mar Vermelho, mas 80% dos que atravessaram o Mar Vermelho não atravessaram o Jordão. Sabe o que significa isso? Eles faziam parte da geração de derrotados. Qual é a geração de derrotados? A geração de derrotados é aquela geração que no primeiro sinal de dificuldade começa a murmurar, começa a desacreditar de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Geração de derrotados é aquele que começa a olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para o Deus Todo-Poderoso. Geração de derrotados são aqueles que no mesmo barco com o Senhor Jesus têm medo de perecer, e que ainda que estejam caminhando com o Senhor Jesus, não o conhecem profundamente. E conhecer profundamente Jesus significa conhecer a palavra, porque Jesus é a palavra. Geração de derrotados, nesse barco, se desespera, e desperta o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, mestre, nós vamos morrer. Aí vê ele se levantar, repreender o mar e os ventos, e fazer nascer a calmaria. Geração de derrotados é aquela geração que, ao contemplar um milagre tão glorioso como esse, diz assim: quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? Geração de derrotados é aquela que não conhece a palavra de Deus, que pega apenas partículas da palavra de Deus, e estando no meio do povo não desfruta do grandioso bem, da grandiosa dádiva, das poderosas promessas que Deus traz para o seu povo. Geração de murmuradores. Geração de derrotado é aquela que, estando caminhando para a grande vitória, começa a se lembrar do Egito. Nós temos saudade das panelas de carne, nós temos saudade dos pepinos silvestres, dos alhos. Deus conduzindo o povo para essa terra bendita, onde faria cessar o maná, e o povo passar a comer dos frutos da terra, e o povo olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades, para o levante do inimigo. Geração de derrotados é uma geração que vive do maná de cada dia. Nós não podemos viver no meio dessa geração. Nós temos que caminhar e crer que aquele que abriu o Mar Vermelho é poderoso para abrir o Jordão, e que nós sepultaremos no deserto tudo aquilo que porventura tenhamos trazido do Egito, toda a saudade do Egito, toda a saudade dos velhos tempos, sabendo que há para nós, na terra da promessa, nesse novo tempo chamado tempo de Efraim, há para nós coisas que nós ainda não vivemos, porque o melhor de Deus, para mim e para você, ainda está por vir.
Quantos creem, fala glória a Deus. Mas quando nós declaramos isso, o melhor está por vir e perseveramos, não importa que nós tenhamos tido algumas derrotas, não importa. Se nós continuarmos, nós seremos mais do que vencedores. E eu queria motivar você hoje. Queria tentar fazer com que você pudesse mudar. Se por acaso você está fazendo parte dessa geração de derrotados, queria que você pudesse fazer parte da geração de vencedores. Sabe o que diz a palavra de Deus a respeito de mim e de você? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para demonstrar e testemunhar das maravilhas daquele que vos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amados, há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos fazer parte de outras gerações que não sejam a de Caleb e de Josué. Nós temos que ser da semente de Judá, de onde procede Jesus, da semente de Efraim, de onde procede Josué. Nós temos que caminhar nessa certeza, porque se permanecermos nessa certeza, nós faremos parte dessa geração de vencedores, geração de conquistadores. E tudo é uma questão de escolha. A nossa vida depende fundamentalmente das nossas escolhas. Amados, dessa grande geração que saiu do Egito, apenas uma quinta parte dela, no máximo, entrou na terra prometida. E quando Deus levanta esse homem chamado Josué, que é da semente de Efraim, Deus diz para ele: tu farás este povo herdar a promessa. Amado, nós precisamos em nossas vidas de líderes que nos conduzam em direção às promessas, que nos ensinem a conquistar as promessas, que nos preparem para enfrentar os gigantes, que nos preparem para enfrentar as muralhas. Nós precisamos, evidentemente, do maior de todos eles, que é o próprio Senhor Jesus, que nos traz essa direção através da sua palavra. Mas quando nos depararmos com esse tempo de derrubar muralhas, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, é o tempo de nós exercitarmos, praticarmos atitudes que farão diferença nas nossas vidas. Nós não podemos continuar os mesmos. Amados, quando nós estudamos a palavra de Deus nos diz em Hebreus 6:9 que Deus espera de nós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Há uma expectativa no coração de Deus que nós façamos parte dessa geração de vencedores. O apóstolo Paulo compreendeu isso, e ele disse que nada, em Romanos 8 ele fala que nada poderia impedir a sua vitória, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo. Nada poderia impedir a sua vitória. Ele fala para os irmãos de Roma: romanos, amados romanos, tenham certeza de que nada pode impedir a nossa vitória. Essas circunstâncias não podem nos derrotar, porque em todas elas, ele diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A minha vitória, a sua vitória está em Cristo Jesus. É nele, amados, e através dele, por ele, que nós encontramos a força necessária, a direção necessária, a estratégia necessária para sermos mais do que vencedores. Mas quero dizer, creia nisso, ele já fez a parte dele. Na palavra de Deus, nós temos, amados, todas as orientações, neste manual bendito do Criador, nós temos todas as orientações, para não nos deixarmos sucumbir diante das muralhas, e para derrubarmos todas as muralhas, e transpormos todos os obstáculos que porventura surgem nos nossos caminhos. Quando Deus deu a ordem, vamos novamente a Josué, capítulo 5, quando Deus dá a ordem a Josué, ele diz assim, capítulo 6, versículo 2: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó,
e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias, presta atenção. O Senhor fala comigo, com você, Ele já deu em nossas mãos todas as vitórias de que nós precisamos. Quantos creem nisso aí? Fala glória a Deus. Mas Ele não precisa dar, mas Ele já deu. Só que, para que nós possamos desfrutar delas, para que nós possamos alcançá-las, nós precisamos obedecer e cumprir, executar as estratégias que Deus nos dá. Deus diz assim: Josué, todos os valentes vão rodear a cidade, e assim fareis uma vez a cada dia por 6 dias. Em silêncio, vão rodear a cidade. Amados, Jericó era uma das principais cidades da época, fortificada, muralhas altíssimas, dificilmente seria invadida. Todo o povo, diz a palavra no versículo 1 do capítulo 6, ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada, fechada, por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Sabe o que significa isso? O inimigo sabia que estava se aproximando dele, o povo mais poderoso da terra, que hoje somos nós, a igreja do Deus vivo. O inimigo sabe o que você representa no reino espiritual, ele sabe o poder que você tem, ele sabe quem atua na sua vida, através da sua vida. Amados, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, é que nós nos tornamos mais do que vencedores. O inimigo sabe que ele não pode nos tocar, porque ele anda ao derredor, e ao nosso redor está acampado um anjo, para nos guardar, nos livrar, porque nós somos preciosos aos olhos do Pai. Deus diz que eu e você somos tesouro particular dele, tesouro particular do Rei de toda a terra, do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo. Às vezes nós não compreendemos isso e achamos pouco. O povo de Jericó compreendeu: vamos ficar em casa fechados, não vamos à guerra, porque o que Deus fez com esse povo, o que Deus fez através desse povo, a forma como Deus tem operado, é sobrenatural, nós não vamos conseguir vencer esse povo. O Senhor Jesus, muitos e muitos séculos depois, diz assim, contra a igreja, a nossa igreja viva, triunfante, a igreja do Senhor Jesus, não estou falando desta igreja, estou falando da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer para você, meu amado, continua assim. Você é mais do que vencedor, se fizer parte da geração de Efraim, da semente de Efraim e da semente de Judá. Você permanecerá inabalável, inatingível, intocável. O povo de medo não saía da cidade, mas Deus disse: vocês rodeiem a cidade por 6 dias, e no 7º dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Amados, o Senhor me deu uma visão sobre esse tempo de rodear a cidade, como um tempo de reflexão. Imagine uma cidade como Jericó, muito grande. Se Deus dissesse assim para nós: você quer conquistar Votorantim? Você quer conquistar Sorocaba? Rodeie a cidade. Como se? Rodeie a cidade. Tira um tempo e obedeça ao que eu estou falando. Tire um tempo e cumpra o que eu estou determinando. Sabe qual é o nosso problema, amado? Muitas vezes nós não temos tempo para fazer aquilo que Deus pede que façamos. Muitas vezes nós não encontramos tempo para praticar a palavra de Deus. Até arrumamos tempo para vir na igreja, mas não separamos, dedicamos tempo para cumprir, obedecer a palavra de Deus, sabendo que na obediência e no cumprimento dela nós temos todas as vitórias e todas as bênçãos estabelecidas por Deus. Esse tempo de reflexão era um tempo, amados, que eu creio, cada um dos valentes, cada um dos participantes do povo de Deus, dos componentes desse povo vitorioso, ia refletindo, sobretudo, sobre o tempo do deserto. Estavam diante de um exército guerreiro da cidade de Jericó, dando volta em uma cidade murada. Quando eles olhavam para as muralhas, os soldados estavam de prontidão. Havia naquela muralha algumas casas, que eram casas de prostitutas. Uma delas chamada Raabe, que deu acolhida aos espias.
e disse para eles: quando vocês conquistarem essa cidade e destruírem o povo, ela não era do povo, mas havia ouvido falar do povo. Quando vocês conquistarem a cidade, destruírem o povo, preserva a minha casa e a casa do meu pai. E eles disseram para ela: olha, nós vamos te dar esse fio de escarlata, tipo um tecido vermelho, tipo de uma faixa vermelha, e você deixa esse tecido escarlata na janela da sua casa. Quando nós conquistarmos a cidade e contemplarmos esse tecido vermelho, nós vamos nos lembrar da promessa e vamos preservar a sua casa e a casa do seu pai. Apenas traga toda a família para dentro da sua casa. Nós não nos responsabilizamos pelos que estão fora. Sabe o que significa isso? Naquele lugar havia proteção sobre a casa dela. E evidentemente, nós temos no livro de Josué algumas figuras de Cristo, uma delas o próprio Josué. A outra, a figura do operar, da operação poderosa de Jesus através do seu sangue. Esse fio de escarlate vermelho, significando, como no templo ainda do Egito, a casa onde houver a marca do sangue será preservada e terá vida. Essas prostitutas que habitavam sobre as muralhas, certamente Raabe ficava ali com a sua família falando: ninguém sai, porque chegou o tempo da vitória. As demais que não tinham tido contato com os homens de Deus, os príncipes de Israel, certamente temiam pelo que ia acontecer, mas viam aquele povo rodeando a cidade em silêncio. Quero dizer para você, meu amado, quando o crente está em silêncio, meditando na palavra, ele se torna um gigante, ele se torna um valente. Quando ele se prepara para cumprir esta palavra, ele se torna inabalável. E o povo ia rodeando e refletindo. Eu queria que você pudesse refletir comigo. Para cada volta, para cada dia, uma muralha precisava ser derrubada. Haviam alguns descendentes das outras 10 tribos, que dos 12 príncipes, apenas Josué e Calebe adentraram. Os herdeiros dos demais, dos outros 10, abaixo de 20 anos, tinham a história dos pais, a história dos irmãos que pereceram no deserto porque não creram na promessa. Às vezes nós deixamos de conquistar o que Deus tem para nós porque não cremos na promessa. Quando esse povo rodeava, cada um no seu coração, ia derrubando uma muralha pessoal. Eu não sei qual é a muralha pessoal que você precisa derrubar nesta noite, eu não sei. Mas certamente existem muralhas que eu e você precisamos derrubar na nossa caminhada, para que alcancemos todas as vitórias. Eu relacionei algumas aqui, apenas para nós possamos ter noção do que precisamos derrubar. Nessa primeira volta, eu creio que a primeira muralha derrubada, espiritualmente falando, foi a muralha da incredulidade. Amados, se nós não cremos, não precisamos nem rodear a cidade. Se você não crer, não saia do lugar, não precisa. Se você não crer, você não vai conquistar. Você pode até gozar de algumas bênçãos, de algumas dádivas, mas a grande conquista você não vai alcançar, porque se essa muralha da incredulidade, a muralha que impediu os 10 príncipes de Israel de adentrarem na terra prometida, 39 anos antes dessa conquista, se essa muralha não for derrubada, e você não caminhar pela fé, você não será mais do que vencedor. Eu não sei o quanto você tem crido, eu não sei o quanto você tem deixado de crer, eu não sei quantas promessas Deus tem para a sua vida, mas eu queria que você hoje pudesse dizer em nome de Jesus: eu derrubo da minha vida a muralha da incredulidade, e vou andar e caminhar pela fé, para ser mais do que vencedor. Eu vou romper os obstáculos, eu vou viver rompendo em fé. Não olhe mais para essa muralha maldita, chamada incredulidade, porque se você não crê, você duvida, e diz a palavra que aquele que duvida entristece o coração de Deus, e nós temos que ser daqueles que alegram o coração de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
A segunda muralha, segundo dia, a muralha da desesperança. Mas quando nós falamos dos milagres de Deus e das promessas de Deus, nós temos que aquietar o nosso coração. Nós não podemos nos precipitar. Cada vez que nos precipitamos, nós certamente estaremos indo contrariamente aos planos e aos projetos de Deus. Quer dizer para você, Deus não tem nenhum problema. Não existe qualquer problema que Deus não possa resolver. Para Deus não existem problemas. Nós temos problemas quando não obedecemos a Deus. O que Deus tem para mim e para você são planos. E Ele diz assim: eu bem sei os planos, os pensamentos que tenho para vós. E são planos de bem, de bênçãos, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amados, Deus já estabeleceu o seu decreto. Aquilo que Ele disse que vai acontecer para nós, se nós obedecermos esta palavra, vai acontecer. Mas só vai desfrutar disso os que crerem e os que souberem esperar o tempo do cumprimento da promessa. A desesperança, a ansiedade, a precipitação estão sedimentadas nessa coluna que nos traz inquietações, precipitações. Derruba essa muralha e caminhe pela esperança. Amados, aquele que caminha pela fé e pela esperança chegará ao lugar da vitória. Creia nisso. Deus não fez você para ser um quase vencedor. Amados, essa tirania do quase ganhei. Quem quase ganhou, perdeu. Hoje teve a disputa no Campeonato Paulista. Um time quase ganhou. Esse time quase ganhou, perdeu. Olha, eu quase passei, repeti. Olha, eu tenho um emprego lá que eu fiz o currículo e eu quase fui contratado, continuo sem emprego. Essa tirania do quase, Deus não nos chamou para sermos quase vencedores, Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Geração do quase é a geração de derrotados, eles quase entraram na terra prometida, mas eles quase conquistaram, mas existiram aqueles que conquistaram, geração de vencedores. Nós precisamos caminhar nessa porção. Terceiro dia, eles estavam derrubando uma muralha da desobediência à palavra de Deus. Amados, que muralha terrível. Desobedecer à palavra de Deus é tão terrível, amados, que as consequências da desobediência. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 28, só para você ter um pouco de noção do que Deus faz para mim e para você. Quando obedecemos e quando não obedecemos. Versículo 1 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Diga assim: se eu obedecer, serei abençoado. Versículo 15, presta atenção agora. Nesses 14 versículos, Deus fala sobre as bênçãos. Versículo 15, leia comigo agora bem forte. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, e te alcançarão. Primeiro versículo seguinte, 16, leia comigo. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Olha agora. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído,
e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. Diga assim comigo: se eu desobedecer, serei amaldiçoado. Então melhor é obedecer. Amados, a palavra de Deus é tão clara. Se você seguir aqui, quem tiver depois tempo, dedique aqui, ó. São poucos, são apenas aí mais 54 versículos para você ver quantas maldições tem para aqueles que desobedecem. Você começa a ler, dá vontade de chorar. Amados, quando eu estava lendo pela primeira vez esse capítulo, eu começava a ler, parava, e começava a falar: meu Deus do céu, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer. Não dá vontade de prosseguir. Se você começa a ler, irmãos, é doença, é maldição, é desespero, é morte, maldições. Maldições, não é porque Deus castiga. Amados, Deus, Ele sempre está com a mão assim, ó, estendida para nos abençoar. E debaixo dela nós temos sombra. Quando desobedecemos, nós saímos debaixo da sombra do Onipotente. E fora da sombra do Onipotente não tem descanso. Vai ter preocupação, vai ter aflição. Nós precisamos entender, amados, que obedecer a palavra é sinônimo de vitória para as nossas vidas. Não caminhe em desobediência, derruba essa muralha. Sabe por que nós achamos difícil obedecer a palavra de Deus? Porque não conhecemos a palavra. Se você conhecer a palavra, ela penetrar na sua mente, ela vai transformar você. E você vai entender que a vontade de Deus expressa aqui, ela é boa, agradável e perfeita. Fácil de ser cumprida, obedecida. Quarto dia. Essa muralha, amados, a maioria de nós tem ou já teve. A muralha da autoconfiança. Sou eu sou o cara. Sou eu. Não. Deus fala assim, mas não, eu sou mais eu. Eu sei que, indo dessa forma, eu vou conseguir. Autoconfiança. Ou confiança no homem. Confiança nos poderes. Confiança nos poderosos. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 17, fala: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força está em si. Tanto confiança em si mesmo, autoconfiança, como confiança em outro. Eu não vou ter preocupação porque eu sou irmão do governador. Eu tenho um tio que é prefeito no interior. E eu vou para lá porque com ele acabaram os problemas. Eu consegui um emprego. Consegui um emprego numa estatal. Agora estou sossegado para o resto da vida. Acabaram os problemas. Se eu não fizer nada, nenhum esforço, me aposento tranquilamente. Estou agora concursado, às vezes estatutário. Estou aqui, ó, tranquilo. Já fiz a minha parte. Quando perde o emprego, não sabe o que fazer. Olha, ganhei dinheiro. Já perceberam, amados, que a maior parte dos que ganharam fortunas com loteria e não tinham sabedoria, ou morreram, ou desperdiçaram. Não adianta, amados, não adianta. Diz a palavra de Deus, vai em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, olha o que diz a palavra de Deus, para você refletir e falar: eu quero essa porção para a minha vida. É um dos textos mais tremendos da palavra, mas Eclesiastes capítulo 7, o dia que você puder, leia esse texto atentamente na sua casa. Versículo 11, diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 7:11: tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Não da herança, viu, amado? Da sabedoria. Tem gente que olha assim e fala: eu quero tirar proveito da herança. Você vai tirar proveito da herança se você tiver sabedoria. Se você não tiver sabedoria, por herança, muitos matam e muitos morrem. Por herança. A herança é uma situação assim que a pessoa não vê a hora de herdar. Mas a palavra de Deus fala inclusive a respeito de Jesus. Nós só temos essa herança da vida eterna porque Ele morreu. Porque o testamento só é válido após a morte do testador. Sem a morte não vale o testamento. Em vida se pode mudar o testamento, depois de morto não. Essa herança que muitos aguardam, esperam,
Evidentemente, amados, quem tem aí a dádiva de receber uma boa herança, tem a sabedoria para administrar, para glorificar a Deus por isso. Porque diz a palavra, continuando ainda, versículo 12, leia comigo agora. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Para aqui um pouquinho, amados. Olha que a palavra de Deus fala: sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Eu digo sempre assim: quem achar que dinheiro não faz sombra, é porque nunca teve dinheiro. Mas o que o dinheiro faz descansar é brincadeira. O dinheiro faz descansar. Serve de sombra. Serve de sombra. Mas a palavra de Deus fala que a sabedoria também serve de sombra. Só que há uma diferença brutal, enorme, entre se ter dinheiro sem sabedoria e se ter dinheiro com sabedoria, ou se ter apenas sabedoria. Olha o que diz a palavra. Vou repetir: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas, leia comigo, a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Isso significa, se você ficar só à sombra do dinheiro, quando faltar o dinheiro, você pode ficar sem a vida. Muitos tiram a vida, porque estavam descansando à sombra do dinheiro. A expectativa estava apenas no material. Vidas que tiveram muito dinheiro, quando perderam parte do dinheiro, ou todo o dinheiro, perderam a própria vida. Alguns cometeram suicídio. Outros desanimaram, perderam o gosto pela vida. Mas quando temos sabedoria, tudo que nós recebemos de Deus, nós glorificamos a Deus, caminhamos em vitória. Deus disse para mim, mas não foi para ninguém não, Deus disse para mim: tudo que você construiu na sua vida, e eu já tinha alcançado aos 36 anos de idade, eu tinha alcançado uma porção tão especial que eu não precisava mais trabalhar. Eu tinha renda suficiente para viver sem trabalhar. Deus fez assim, ó, assoprou tudo. E aos 38 anos, Deus me disse: tudo que você construiu até hoje, você construiu sobre areia. Você vai reconstruir, agora com sabedoria, sobre a rocha. São 18 anos de reconstrução, mas a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Coisas que o dinheiro não compra: a sabedoria da palavra, conhecimento da palavra, a prática da palavra nos traz. Coisas que o dinheiro não pode nos trazer, a palavra de Deus nos traz. E quando nós a obedecemos e cumprimos, nós descansamos e alcançamos vitória. Quando nós temos autoconfiança, ou estamos sustentados pelo emprego que temos, pelo dinheiro que temos, pela posição que temos, por aquilo que já construímos, pelo patrimônio que já temos, nós estamos caminhando, amados, para perder aquilo, porque por amor a mim e a você, Deus permite que percamos, para que nós voltemos a encontrar, voltemos a caminhar nessa porção, e depois restitui, quando já tivermos entendido que a sabedoria é a sombra da destra do Altíssimo, nos faz mais do que vencedores, e nos faz caminhar em vitória. Confiança em Deus e dependência dEle, para nós é poder. Quinto dia, você ouviu alguém dizer assim: eu não vou conseguir, não dá, eu não consigo, eu não saro, eu não posso. Derruba essa muralha do não, do desânimo. Não tenho força. Você não vai alcançar a vitória se você tiver essa muralha. Josué: Moisés, meu servo, é morto. Esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. Quando você tem bom ânimo, Deus é contigo. Não se preocupe com a força, Deus te fortalece e te fará caminhar em vitória. Sexto dia, essa muralha também é difícil de ser derrubada, a muralha da murmuração. Sabe o que significa isso? Estamos prestes a alcançar a vitória, mas está demorando, já rodeei 5 dias, estou no sexto dia, ainda tem mais amanhã. Quer saber de uma coisa? Cansei, não vou mais para a igreja. Cansei, não vou mais na escola bíblica. Cansei, não vou mais meditar na palavra.
tudo que eu fiz, Deus não abençoou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Egito. Foi o que fizeram os 10 príncipes. Deus nos tirou do Egito para nos sepultar no deserto. Quer dizer para você, aqueles que são da geração de vencedores não são sepultados no deserto, comem dos frutos da terra prometida, não vivem mais do maná. Geração de murmuradores é geração de derrotados. Aquele que é firmado na palavra, confiante nas promessas, quando vê essa muralha, derruba, fazendo sabe o que? Cantando louvor. Mas quando nós louvamos a Deus no meio das circunstâncias adversas, Deus vai derrubando muralha por muralha, nos fazendo transpor obstáculo por obstáculo. Nós vamos caminhando em vitória. Eu quero encerrar falando dessa última muralha, do 7º dia. No 7º dia esse povo deu 7 voltas, para derrubar de vez qualquer muralha que não tivesse sido derrubada. Deus quer dar para você hoje um tempo de reflexão, que você reflita sobre essas muralhas, ou sobre outras. Às vezes você tem uma muralha que impede a sua vitória, que é a falta de perdão. Você não consegue perdoar, você não consegue olhar na própria igreja para um irmão com quem você se aborreceu. Dá a impressão que esse irmão é um calvário na sua vida. Você vai andar quase alcançando vitória, quase derrubando muralhas. Se você não consegue perdoar, você precisa curar as feridas do coração. Se você não consegue compreender, se você não consegue sofrer danos, existem muralhas que precisam ser derrubadas. Muralha da mentira. Amados, o pai da mentira é Satanás. A muralha da mentira precisa cair das nossas vidas, amados. Nós não podemos ter essa muralha na frente, porque ela impede a nossa vitória. E quando mentimos, nós mudamos o nosso atestado. Certidão de nascimento muda de pai. Dá para entender isso? Quando nós praticamos a mentira, nós perdemos o sobrenome eterno e recebemos o sobrenome inferno, porque o pai da mentira é o diabo. Nós precisamos entender isso. E não existe mentirinha para Deus, não existe mentirinha. Mentira é mentira, verdade é verdade. Eu não sei quais muralhas precisam ser derrubadas, mas Deus hoje quer fazer de mim e de você participantes dessa geração de vencedores, da semente de Efraim, da semente de prosperidade. Nós precisamos, amados, nessas últimas 7 voltas, derrubar as 6 muralhas, ou quantas forem necessárias. Você sabe certamente quais você precisa derrubar, mas a principal delas agora é você deixar de ter a síndrome de derrotado. Amados, isso fica impregnado de tal forma no nosso conceito, no nosso coração, na nossa mente, que você já entra numa peleja achando que vai ser derrotado, porque você tem a síndrome de derrotado. Você abre os lábios para falar, só fala de derrota, só fala de coisas que não edificam. Essa muralha precisa cair por terra, junto com todas as outras que você certamente haverá de derrubar, porque Deus permite esse tempo hoje para você refletir sobre isso. Serei eu da geração de Efraim? Serei eu da semente de Efraim? Como será que a minha geração vai ser conhecida? Como eu serei conhecido no reino espiritual? Farei parte da geração derrotada? Ou estarei louvando a Deus porque faço parte da geração de vencedores? Essa porção é para a sua vida, meu amado. Você é mais do que vencedor. Tire a síndrome de derrotado, porque Deus em Cristo nos faz mais do que vencedores. E ninguém, nada pode impedir a nossa vitória. Quantos creem nessa porção? Fala glória a Deus, você coloca em pé. Coloque em pé agora, na presença do Deus Altíssimo. Eu creio, amados, quando Deus deu essa direção para Josué, e Ele disse para Josué, eu quero encerrar com essa grita. Versículo 5 diz assim, não precisa, eu vou ler para você. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Eu creio
que a grande grita daquele povo foi essa que nós vamos dizer agora. Quando esse povo deu as 7 voltas no 7º dia, olhou para a muralha e disse assim: ao nome do Senhor, glórias! Ao nome do Senhor, glórias! Sabe o que significa? As muralhas caem por terra quando glorificamos o nome que é sobre todo nome.